Da Jovem Pan, nosso bom dia especial para você que já está antenado conosco. Hoje, sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. Sextou, climazinho já de Natal começando a contagiar o pessoal e estamos começando a edição do nosso jornal, a edição local de Presidente Prudente, aqui pela sua rádio Jovem Pan em 101,7. Conosco, os nossos comentaristas convidados, Fernando Gessi e Adolfo Padilha. E a gente começa com ele, Fernando Gessi, para o seu bom dia e também para o seu destaque. Bom dia, Fernando. Bom dia, Dilson. Bom dia, Padilha. Bom dia a todos os nossos ouvintes e um excelente final de semana para todos vocês. O meu destaque hoje é para uma pesquisa que foi feita com relação a essa polêmica toda de vacina ou não vacina. 89% dos brasileiros disseram que são favoráveis à vacinação. 9% não são favoráveis à vacinação e 3% ali ficaram meio que em cima do muro. Na minha opinião, eu acho que essa decisão de tomar vacina ou não tomar vacina deve ser individual, não deve ser obrigatório, mas que as pessoas que não sejam vacinadas respondam por isso, caso aconteça alguma coisa. E eu também, por questões de ética, eu acho que as pessoas que já contraíram Covid e que já estão ali imunizadas, por questões de ética, não deveriam opinar ou influenciar as pessoas a tomarem ou não a vacina. Então, o meu destaque hoje é esse aí, em cima dessa grande polêmica que está surgindo sobre a vacinação. E o nosso bom dia especial para você, Adolfo Padilha, o seu destaque de hoje, desta sexta-feira. Bom dia, Dilson, bom dia, Gessi, a todos os ouvintes da Jovem Pan. Meu primeiro bom dia aos amigos do Davi, da Moto Oeste, o Eduardo, da Mate em China, ali do Camelódromo, e o Fernando, da Solar Prudente. Bom, eu queria fazer 2 reparos bem rápidos. O primeiro, dizer que se começa a desenhar mais ou menos como vai se comportar o futuro prefeito e presidente Prudente, Ed Thomas, né? Está indo muito a Brasília, está usando muito do conhecimento e da influência do Naban Garcia, que tem aberto todas as portas de Brasília para o futuro prefeito, e isso é muito bom. Eu acho que Prudente tem agora uma posição diferenciada junto ao governo federal. Isso pode ajudar muito na realização de tudo aquilo que o Ed Thomas pretende fazer à frente da prefeitura. E a outra observação que eu vou fazer é o seguinte: enfim, veio os 6 milhões para o Hospital do Câncer. Esses 6 milhões para que ele dê essa contrapartida no atendimento ao socorro da Covid. Mas, para mim, no meu ponto de vista, ainda é muito bem-vindo, mas ainda é uma esmola do Estado de São Paulo para a capital regional do Oeste Paulista. Pois é, nós tivemos realmente uma grata surpresa e com as notícias que já estão chegando com o nosso futuro novo prefeito, Ed Thomas, que está fazendo aí o uso das suas atribuições e conhecimento político para que a gente possa ter uma cidade mais favorecida com verbas do governo federal e também propriamente do governo do estado de São Paulo. E o nosso destaque de hoje, a primeira informação do nosso jornal desta sexta-feira, que foi até não muita surpresa, né? O Rodrigo Maia, presidente do Congresso, disse que o ministro Eduardo Pazuello é um desastre. O presidente da Câmara questionou também a capacidade de logística do militar para a área da saúde. Fernando Gessi. Bom, desastre mesmo, acho que foi o Maia, né? Essa palavra desastre está começando a entrar na moda aqui, junto conosco. O Rodrigo Maia foi a pessoa que mais atrasou os projetos do governo, colocou ali em votação o que era do seu interesse e não do interesse da sociedade brasileira. Outro ponto grande, é bom lembrarmos aqui, que ele está em plena campanha para eleger o seu indicado ao Congresso. Então, o que ele sempre disse lá atrás, que não poderíamos fazer política, não poderíamos politizar as coisas, é o que ele mais faz. Ele faz isso aí todo dia. Com relação ao ministro Pazuello, é agora que nós realmente iremos ali analisarmos quais são os efeitos, né, das ações que o Ministério da Saúde está tomando com o ministro ali, o general Pazuello, à frente. Quando nós tivermos a vacinação, quando a logística que ele preparou for implementada, aí sim nós poderemos avaliar. Porque até agora, não adianta nós termos todo esse aparato criado para vacinação, eu acredito que deve estar criado, porque ele disse que está criado, né? E nós não temos a vacina. Nós apostamos na vacina errada. Né? Na vacina errada, não, na vacina que ainda não deu certo.
E aí, com o passar do tempo, as vacinas irão chegar, a Coronavac também já foi incluída ali no rol das vacinas que poderão ser utilizadas. Aí sim, nós brasileiros, que afinal de contas, nós é que temos que dar esta opinião, analisaremos se a conduta do ministro da Saúde foi correta ou não. Agora, senhor Rodrigo Maia, por favor, né? Pega o seu banquinho e vaza. Pois é, o Rodrigo Maia, ele não só criticou o ministro Pazuello, como também ele envolveu todos os militares que hoje fazem parte do governo, dizendo que os militares têm grande dificuldade política. Este é um grande problema, e não só da saúde, mas também pelas áreas que esses ministros militares estão ocupando hoje perante o governo de Bolsonaro. Pois é, Fernando Adolfo Padilha, parece que depois que a porta vai fechar nas costas do Maia, ele começou a soltar o veneninho dele. Isso aí tem um nome, né? É o café frio e a cabeça quente. Ou seja, está esfriando o cafezinho dele e a cabeça está ficando quente. O que o Rodrigo Maia quer com isso, primeiro, é chamar a atenção da esquerda, demonstrar com esse discurso que o candidato que ele vem a escolher para concorrer e manter os seus benefícios é um candidato que vai nessa linha de oposição ao Bolsonaro. É o desespero, né? Os dias estão passando, o comando dele está terminando, mas veja bem, tudo que ele fala aqui foi culpa dele. O Jesse e eu falamos quantas vezes isso aqui, que ele sentou em cima das votações que eram necessárias, deixou arquivada, não pôs em processo de votação. Quer dizer, ele atrasou o país. O Maia, junto com a Columbre, foram as grandes figuras que mais prejudicaram o desenvolvimento do Brasil nesses 2 anos de mandato do governo Bolsonaro. E agora o Maia está sentindo o gostinho da derrota. Não tem o que fazer mais. Para ele, resta tentar ainda nesses dias chamar a atenção dessa forma como um último suspiro. Na verdade, o Maia deveria estar com a cabeça leve e o café quente, mas ele optou estar com o café frio e com a cabeça quente, vai esquentar muito ainda, porque não vai dar vazão isso, e o próximo presidente da Câmara e do Senado, se Deus quiser, será alguém vinculado, não a dizer amém a tudo do governo federal, mas pelo menos não praticar como o Maia e o Alcolumbre praticaram, a negação a todo custo do governo, pensando em 2022, que foi o que eles fizeram até agora. Pois é, a esperança da humanidade, a vacina contra o Covid-19, inclusive a vacina que já começou a ser aplicada no Reino Unido, profissional da saúde tem reação alérgica grave à vacina da Pfizer lá nos Estados Unidos e também já tiveram duas pessoas que receberam o imunizante no Reino Unido, também tiveram reações alérgicas fortes. Isso é para deixar o pessoal preocupado, Fernando Jesse? Eu acredito que não, porque a própria fabricante do imunizante, ela alertou para alguns riscos ali colaterais que poderiam ocorrer. Também cabe lembrarmos aqui que a Pfizer hoje é uma das maiores empresas de fabricantes de remédios no mundo. Eles possuem ali sim uma equipe de biomédicos altamente capacitada, altamente treinados. Nós temos aqui uma grande evolução da raça humana, desenvolvimento de inteligência artificial, desenvolvimento de testes, uma grande evolução. Não dá para nós falarmos que o Albert Sabin fez há 100 anos atrás, num sacrifício danado. Hoje, a tecnologia ela é muito avançada. Nós já temos ali o sequenciamento genético, código genético, temos vários ambientes de testes, né? Então, nós precisamos, sim, apostar na ciência, né? E os testes foram feitos pela Pfizer em milhares de pessoas, em vários lugares do mundo, né? E as contraindicações ali foram contraindicações esperadas. É lógico, não dá. Nós temos uma humanidade inteira, cada um tem seu código genético diferente, ninguém é igual a ninguém, mas aqui também é importante nós lembrarmos nessa matéria que todas as reações adversas que aconteceram foram logo analisadas e foram dado ali algum medicamento e as pessoas passam muito bem. Inclusive, essa senhora do Alasca falou, olha, eu passei mal, mas eu não abro mão da vacina. Eu sabia que poderia acontecer alguma coisa. Então, é isso que a sociedade hoje precisa entender. Ou nós confiamos na ciência, ou então nós iremos todos pagarmos muito caro por sermos negacionistas e não acreditarmos que a humanidade, com todo o seu avanço, pode produzir alguma coisa muito bom para todos nós.
Pois é, a reação alérgica da profissional da saúde dos Estados Unidos é bastante parecida com a dos pacientes vacinados no Reino Unido, na Inglaterra, que também tiveram reações anafiláticas. Ambos acabaram se recuperando, mas motivaram aí um alerta feito pelas autoridades britânicas sobre a vacina da Pfizer. Também entender, não é uma coisa preocupante, porque todo remédio tem aí a possibilidade de um efeito colateral. Você acha que isso pode comprometer a aplicação desta vacina da Pfizer, Adolfo Padilha? Olha, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente do que o Jesse falou aí. Eu acredito muito na ciência. O que eu não acredito é que investidores, donos de laboratório e políticos podem determinar que essa ciência tenha um prazo para resolver um problema. E o que nós estamos vivendo, isso é agora. Está sendo estipulado um prazo para a ciência resolver o problema do Covid com uma vacina. Uma vacina que a gente tem muita esperança que dê certo. Uma vacina que a gente espere que ninguém seja obrigado a tomar, né? Como eu disse num comentário ontem, a própria Pfizer, ela coloca lá nos contratos dela, ela não assume nenhuma responsabilidade com os efeitos colaterais, ou seja, então a ciência não está tendo o tempo que ela precisa para desenvolver isso. Em contrapartida, um vírus cheio de tantas incertezas e com tantos depoimentos que a gente já soube sobre a ivermectina, a cloroquina, que são medicamentos muito mais baratos, muito mais em conta, a gente vê uma resistência desse pessoal da bolha, desse pessoal que a qualquer preço quer ser contra, porque de repente, principalmente aqui no Brasil, foi um remédio defendido pelo governo Bolsonaro, que a gente fica, é o que eu falo, acreditamos sim na ciência, mas os interesses que estão por trás dessa ciência, que está acelerando o seu tempo de estudo, o seu tempo de conhecimento, para lançar uma vacina que pode não dar o resultado que a gente espera, nisso eu não confio não, nem um pouco. Eu, da minha parte, digo aqui claramente, não tomo a vacina. Finalizo dizendo o seguinte, vamos supor, numa hipotética situação, você ficou doente, você já tentou de tudo. Lógico que você vai tentar a vacina, mas é aquilo que eu volto a dizer. Talvez não estejam embutindo na gente, pelo desespero, algo que eles mesmos não estão garantindo que vai dar o resultado. Aí cada um faz a sua reflexão. Bem, o prefeito eleito de Presidente Prudente, Ed Thomas, que assume a prefeitura a partir do dia 1º de janeiro de 2021, vem surpreendendo toda a nossa população e também trazendo esperança, porque uma das coisas que está aparecendo é que ele está indo atrás e já está buscando alternativas para que a nossa cidade possa também ser bastante favorecida com isso. O prefeito Ed Thomas, futuro prefeito, que assumir agora no início do ano, ele já busca uma liberação de empréstimo com a Fomplata, e a ideia é de não usar esse dinheiro que foi emprestado pela prefeitura na ordem de 45 milhões de dólares. O que você me diz a respeito dessa atitude do nosso futuro prefeito, Fernando Gessi? Atitude corretíssima, não tenha dúvida alguma, lógico que correto. Ele vai fazer a função dele como prefeito de Presidente Prudente, que é o quê? Política. Isso aí é política, isso é boa política, né? Agora, o detalhe todo é o seguinte, o que nós necessitamos agora sabermos é quem serão os secretários que administrarão todos esses recursos, com suas ideias, com seus projetos. Isso sim, agora, Presidente Prudente aguarda, ansiosa, né? Nós sabermos quem serão aí nossos próximos secretários. Esse detalhe do financiamento através do Banco Fomplata, eu acompanhei ele na Câmara do começo até o final. Uma das coisas que nós brigamos muito ali não era nem pela questão da aprovação do projeto, tá, de financiamento, mas sim da maneira como a qual o projeto que veio do Executivo foi aprovado. O que nós fizemos foi isso aqui, ó, que nós demos para o prefeito, um papel em branco, assinado pelos 13 vereadores, onde eles poderiam fazer o que eles quisessem. Na verdade, 13 não, alguns ali se opuseram com relação à assinatura disso aí, tá? De maneira muito clara. Ou seja, os projetos que forem utilizar esses recursos precisam sim passar pela aprovação da Câmara, eles também precisam passar pela aprovação do Senado, tá? Aí o dinheiro vem para Presidente Prudente. E agora o que é mais importante? É buscarmos esses recursos? Não. Buscarmos recursos federais e estaduais, porque senão nós iremos endividar demais a cidade de Presidente Prudente, que já está ali no seu limite, né? Embora abaixo dos 100 e tantos % de grau de endividamento, mas necessita ter responsabilidade nisso. E eu acredito que a principal obra a ser almejada pelo próximo prefeito Ed Thomas
de forma, assim, sabe, com muita sede mesmo, com muita vontade, resolvermos o problema dos alagamentos do Parque do Povo. Só nos últimos 30 dias nós tivemos 3 alagamentos ali. Então, isso aí precisa acabar, está no caminho certinho, é isso aí mesmo. Pois é, esse dinheiro, para ser exato, 47 milhões de dólares, eles devem ser direcionados para esse tipo de projeto que o Jesse disse, e aí de macrodrenagem, mobilidade urbana e também inovação tecnológica para o gerenciamento de políticas públicas. Você acha que esse dinheiro vai ficar parado como quer o futuro prefeito, Padilha? Olha, primeiro eu tenho que dizer o seguinte, faz muito bem o papel de articulação política antes de assumir o mandato o deputado, hoje deputado e futuro prefeito Ed Thomas. Ele procura, com seus caminhos e o seu conhecimento, com a experiência que tem como parlamentar, buscar lá em Brasília, onde realmente está a chave do cofre, algumas possibilidades de recursos para investimento em nossa cidade. Então, isso ele está fazendo com maestria, demonstrando disposição e usando todo o seu conhecimento e a carisma natural que ele tem para ser bem recebido em Brasília. Há de se registrar aqui também o grande apoio que ele tem do Naban Garcia, que é hoje vice-ministro da Agricultura, secretário lá dos Assuntos Latifundiários, que faz um trabalho elogiado, inclusive, publicamente pelo Bolsonaro, que é o maior número de registros de terras já visto nesse Brasil nesses 2 anos. Que é um assunto que ele entende muito bem. Se aproveitando disso, o Ed Thomas, com a articulação que tem, ele busca essa verba e ele faz muito bem. O time é agora, o momento é agora. Já conseguiu anunciar a liberação de 1,200 milhões de reais para fazer um conjunto, lá no Conjunto Domingos Neto, um projeto multiuso de práticas desportiva, lazer, cultura. É tudo que aquele novo loteamento, novo residencial imprudente precisa, porque quantas crianças não tem lá? Quantas crianças e jovens a gente pode motivar através do esporte, que eu sempre tive essa bandeira, que o esporte é o melhor caminho de educação das crianças e dos jovens. Então, eu acho que o Ed faz com maestria isso, ele busca no momento certo, ele é muito bem recebido em Brasília, o Naban tem levado ele a todos os ministérios, aberto todas as portas, e se ele souber aproveitar isso, ele tem tudo para começar o governo dele, pelo menos, sabe assim, sabendo que as contas estão restritas, mas com as possibilidades do que ele já vem plantando antes de assumir o mandato, de ter esse recurso e, com isso, poder ter um planejamento financeiro administrativo para que a nossa prefeitura consiga se manter e aumentar ainda mais, com melhor qualidade, o atendimento, enfim, toda a zeladoria da cidade que está precisando. E, assim, prudente, nós temos que torcer para que o futuro prefeito faça um bom trabalho, porque todos nós, prudentinos, ganhamos com isso. Pois é, o Ed Thomas, ele não só foi bastante ativo, ainda quando vereador, demonstrou um trabalho bastante acentuado também como deputado estadual, e agora já começa a mostrar que também será um prefeito bastante ativo e que vai fazer diferença na prefeitura. E Presidente Prudente registra 127 novos casos positivos de Covid-19 e número de hospitalizações dispara para 88. Este é o boletim oficial que aponta que 28 pacientes estão internados em UTIs e mais de 1.800 pessoas aguardam resultados de exame. Pois é, Fernando Jesse, falta de zelo com as medidas preventivas, álcool gel, máscara, fora de aglomerações, que está causando isso? Eu acho que é falta de tudo isso e mais um pouco, né? Ontem nós tivemos mais de 80% do Brasil, em todos os estados, com aumento dos seus índices de contaminação, de internação, de mortes. Bateremos hoje mais de 1.000 mortos. Bateremos hoje mais de 1.000 mortos. Chegaremos, dentro das estatísticas, a mais de 190 mil brasileiros que perderam as suas vidas. Muitos deles ali trabalhando, que foram trabalhar, tá? Muitos deles que foram contaminados em suas casas, muitos deles que poderiam estar ali no seio de suas famílias, mas que tiveram as suas vidas ceifadas. Eu também não tenho vergonha nem medo nenhum de dizer aqui que todos nós erramos. Todos nós erramos. Essa é a grande verdade, a grande realidade. Se nós temos aí supressão de remédios ou não, se nós temos aí a compra ou não de vacina, se nós temos aí os protocolos que foram ou não respeitados, eu acho que a sociedade brasileira inteira é responsável por 190 mil mortes,
tá? Não dá para atribuir a culpa a um ou a outro. Nós temos que, sim, começarmos a refletir sobre todos os nossos procedimentos de higiene, os nossos procedimentos com relação à não aglomeração, aos nossos procedimentos com relação a mantermos o isolamento social. Dá uma olhada no que o Tom Cruise fez ontem. Passou a régua geral lá no set de filmagem do Missão Impossível. O que parece aqui no Brasil uma missão impossível, nós entendemos a necessidade de realizarmos esses procedimentos com mais responsabilidade, tá? Nós estamos fazendo a nossa parte. E você está fazendo a sua? Então fica aqui os meus questionamentos e os meus apontamentos. Pois é, a gente pode perceber que as pessoas que estão se cuidando, mantendo aí toda essa questão da segurança, do álcool gel, isolamento, máscara, não aglomeração, porque os novos casos positivos foram registrados em 56 pessoas do sexo masculino e 71 do sexo feminino. As seguintes faixas etárias: de 1 até 10 anos, 1. Entre 11 e 19 anos, 31. 31 entre 20 e 29, 33 entre 30 e 39, 22 entre 40 e 49. Quer dizer, a faixa de jovens é a que maior teve contaminação. A faixa de idosos, olha só, 12 entre 60 e 69 anos, 6 entre 70 e 79 anos e 2 entre 80 e 89 anos. Quer dizer, os jovens estão realmente relaxando, né, Padilha? Eu acho que... Eu sempre digo aqui o seguinte, eu não dou esse tom fúnebre, não, que na crise, porque morrem muito mais pessoas de outras doenças de fome do que, infelizmente, morreram os 190 mil. Esses 190 mil, ainda a gente vai ter que ver os que morreram realmente com Covid ou de Covid. Então, não são esses números que me assustam. O que me assusta são os números de necessidade hospitalar que nós não temos. E por que nós não temos? Eu também não me assinto responsável por isso. Nós não temos porque os nossos gestores políticos não se prepararam, cada um com seus interesses, seja político, financeiro e outros, para que isso não acontecesse agora. Por exemplo, voltamos a bater na tecla aqui. Eu vejo o Prudentino comemorando 6 milhões para o Hospital do Câncer, claro, e nós cobramos isso aqui semana passada do governador, enquanto nós precisávamos mesmo de um hospital de campanha. Se nós tivéssemos um hospital de campanha hoje com 50 leitos ou 80 leitos, as UTIs de todos os hospitais aqui estariam em 50%, 60%. Ou seja, e já está mais do que comprovado que o coronavírus tratado desde o início, e muitas pessoas não iam sentir nenhum sintomas. Eu, por exemplo, eu não perdi paladar, não perdi olfato, e tive a felicidade, graças a Deus, de ser identificado no começo e entrar com as medicações que tinha que entrar. Então, quantas pessoas morreram justamente por causa do achismo? Quantas pessoas morreram que seguiram o conselho do Mandetta, o ex-ministro da Saúde? Não vai para o hospital. Sentiu falta de ar, fica em casa. Quantas pessoas morreram quando o Drauzio Varela, para segurar o Carnaval e o Réveillon da Globo, disse que seria uma gripezinha, que o sintoma seria leve, depois tentaram botar isso na conta do Bolsonaro. Então, eu acho o seguinte, o que a gente tem que cobrar é uma gestão antecipada, e a gente não vê isso acontecendo. Agora a gente vê todo mundo correndo atrás da vacina, e se preocupando com a vacina. É natural, tem que correr atrás disso. Mas para cessar as mortes, para cessar a falta de estrutura que nós temos agora, era muito simples. Vou dar um exemplo muito simples. O governador de São Paulo amanhã determinar um hospital de campanha em Presidente Prudente. Nós estaríamos hoje mais aliviados? Sim ou não? Então você que está me ouvindo aí, tire a sua conclusão. Como é fácil atenuar o problema. Pois bem, a nossa sexta-feira deste dia 18 vai terminando por aqui. Nós estaremos de volta com uma nova edição do nosso Jornal da Manhã na segunda-feira. Para vocês, todos os ouvintes da Jovem Pan, nosso muito obrigado pela sua audiência, um bom final de semana. E aos nossos participantes, Fernando Gesse e Adolfo Padilha, um bom final de semana para vocês.